Nesta aula vou continuar a revisão acerca de vetores e eu vou falar da soma de um ponto com um vetor e também da soma de dois vetores. Vamos relembrar como se faz cada uma destas operações, são diferentes. Reparem que numa delas estamos a somar um ponto com um vetor e na outra vamos adicionar dois vetores. Vamos já relembrar como se faz, ok? E vamos falar nesta aula de algo muito importante para a geometria do 11º ano. Nesta aula vamos falar de algo que já resolve problemas com um grau de dificuldade mais elevado, portanto quando estivermos depois na componente prática. Ok? Depois, quando lá chegarmos, eu darei ênfase a essa situação. Aliás, vou fazer um exemplo prático mesmo nesta apresentação, ok? Bom, então, relembrando a soma de um ponto com um vetor e a soma de dois vetores, antes de fazer um exemplo e de explicar em que é que consiste cada uma destas operações, vou já dar ênfase a uma situação, que é ao resultado, ok? Como vamos ver já de seguida, a soma de um ponto com um vetor vai resultar num novo ponto, ok? E a soma de dois vetores vai resultar num novo vetor. São situações diferentes e nós temos de saber se estamos a trabalhar com um ponto ou com um vetor, ok? Bom, então vou fazer um exemplo para a soma de um ponto com um vetor. Vamos considerar que tenho aqui um ponto A e vou até aqui definir coordenadas, e depois no fim farei algebricamente as contas, mas para já vou até apresentar uma noção mais intuitiva, mais geométrica, ok? Então considero aqui um ponto A, vou inventar umas coordenadas menos 2, 5, e vou considerar também um vetor, uma vez que eu quero somar um ponto com um vetor. Já tenho aqui um ponto A, chama-lhe A, e agora vou definir aqui um vetor U. Okay? Tenho aqui um vetor U que tem de coordenadas este vetor U 3, 2, por exemplo. Okay? Bom, e agora vou também fazer uma representação deste ponto e deste vetor. Assim um pouco aleatoriamente, nem interessa estar aqui em referencial nem nada. É apenas para percebermos como fazer geometricamente a adição de um ponto com um vetor. Reparem, nós temos aqui então o ponto A. Vou dizer que o vetor U está por aqui, por exemplo. Okay? Está aqui o vetor U. Como é que nós geometricamente fazemos então esta adição? Quero adicionar o ponto com o vetor, ou o vetor com o ponto. Bom, reparem, é intuitivo nós pensarmos no seguinte, tal como vimos na aula anterior, o vetor é livre. Nós, se preservarmos o seu tamanho, a direção e o sentido, eu posso pegar nele e deslocá-lo por onde quiser. Então, uma vez que eu quero adicionar o ponto com o vetor, fará sentido eu pegar no vetor e colocar a origem do vetor no ponto A. Vamos ver o que é que acontece. Eu vou pegar então no vetor U, sem lhe alterar a direção, o sentido e o comprimento, ok? Vou fazer tracejado, mas é o vetor U que aqui está. E eu obtenho, portanto, ao colocar aqui o vetor U com o seu ponto origem no ponto A, eu vou obter um novo ponto. É este o resultado desta operação, ok? Vou chamar agora este novo ponto um ponto B. Bom, então o que nós acabamos de ver é que o ponto A mais o vetor U vai dar um novo ponto, lá está, que será o ponto B, ok? Eu vou já escrever aqui também com as coordenadas para explicar como é que se faz a adição com as coordenadas. Antes disso, vou fazer ainda outra coisa. Como já vimos também na aula anterior, eu poderia escrever este vetor U de outra forma, uma vez que eu agora defini aqui um ponto origem e um ponto extremidade, o A e o B, respectivamente, eu posso dizer que o vetor U também pode ser escrito por AB, desta forma. Vou escrever aqui por baixo outra vez, o ponto A mais o vetor U, mas o vetor U agora posso escrevê-lo como AB. Isto é para chegar a um resultado interessante, ok? Aquele tal resultado que eu disse que é muito importante depois na componente prática. Portanto, o que eu fiz até agora foi escrever o vetor U, em vez de escrever com esta notação, chamar-lhe U, chamei-lhe AB, de A para B. A seta é importante, ok? A primeira letra que vem tinha de ser o A, porque é o lado de origem. Bom, então o que nós acabamos aqui de ver é que A mais o vetor AB, mais o vetor U, dá como resultado um outro ponto, que é o B. Bom, e daqui nós podemos tirar uma conclusão muito importante. Reparem, se A mais AB é igual a B, então também podemos dizer, porque é equivalente, que o vetor AB é igual a B menos A. Ok? A B menos A. E reparem que temos aqui já uma forma de determinar as coordenadas de um vetor dados o seu ponto de origem e extremidade. Portanto, nós com este conhecimento, com esta igualdade, e é algo que estamos também a relembrar porque já conhecíamos isto de anos anteriores, se eu quero obter um vetor AB e conheço o ponto A e o ponto B, se me são dados, eu posso então obter o vetor AB fazendo B menos A. Ok? Isto resulta, como viram, da adição de um ponto
com um vetor. Bom, eu deixei este espaço aqui em cima para fazer agora a adição com as coordenadas, como temos ali. Se estamos num exercício em que temos coordenadas, eu vou colocar então ali as coordenadas do ponto A, vai ficar ali menos 2, 5, mais o vetor U, e o vetor U eu defini aqui que era 3, 2, foi apenas um exemplo, ok? Então, para eu fazer esta adição, eu vou adicionar o menos 2 com o 3, ok? Menos 2 mais 3 dá 1, e vou adicionar o 5 com o 2, 5 mais 2, 7. E lá está, este resultado é um ponto, ok? Que é o tal ponto B, que é, portanto, o resultado desta operação, da soma de um ponto com um vetor. Bom, o que eu vou fazer agora é um exemplo prático, o tal exemplo prático que eu referi, que vai dar muito jeito em exercícios de grau de dificuldade mais elevado, ok? Mais elevado, vamos lá ver, até ao ponto em que não sabem o que eu vou explicar agora. A partir do momento em que sabem o que eu vou explicar agora, já deixará de ser complicado, porque resolve-se de forma bastante simples, ok? O que eu quero dizer quando digo mais de grau de dificuldade mais complicado é que muitas vezes não nos lembramos de aplicar este conceito quando estamos nestes problemas, ok? Bom, então, imaginando aqui um enunciado, eu vou dizer aqui um enunciado para este problema, ok? Temos aqui um referencial, portanto, em R3, portanto, a 3 dimensões, temos os eixos x, y, z, o eixo das abscissas, das ordenadas e das cotas, temos ali a origem do referencial, ok? E temos aqui um prisma retangular reto, representado, em que o ponto A pertence ao eixo do X, ao eixo das abscissas, e os outros não. Reparem que este prisma está ali meio solto, ali pelo meio. Não está enquadrado, não está bem encaixado no referencial, ok? Isto é de propósito. Portanto, quando tivermos figuras que estão assim meias soltas, nós podemos utilizar uma técnica, esta técnica que tivemos aqui a ver, fantástica para determinar coordenadas de pontos. Vamos ver como. Vamos imaginar que neste enunciado nos eram dadas as coordenadas do ponto A, eram dadas, diziam que o ponto A tem de coordenadas, por exemplo, 3, 0, 0. Repare, tinha de ser qualquer coisa 0, 0, porque ele está no eixo das abscissas. Diziam também que o ponto B tinha de coordenadas 1, 3, 5, por exemplo. Estou agora a inventar aqui umas coordenadas só para dar aqui um enunciado, ok? Ainda diziam que o ponto C tinha coordenadas 2, 5, e agora defini aqui uma cota de 21 sobre 5. Ok? E o que pediam neste exercício eram as coordenadas do ponto D. Quais as coordenadas do ponto D? Sabendo A, B e C, como é que poderemos determinar D? Bom, quando eu digo que estes exercícios podem ter um grau... Os exercícios onde trabalhamos com este conceito, ok? Podem ter um grau de dificuldade mais elevado, é que perante um problema destes, nós temos uma tendência para começar a ver aqui triângulos. Começar a ver triângulos, teorema de Pitágoras e essas coisas, ok? E reparem que agora tem uma ferramenta importantíssima que vos permite chegar às coordenadas do ponto D de forma muito fácil, sabendo estas que aqui temos. Basta pensarmos no seguinte, basta pensarmos que o ponto D, ou antes começando até pelo A, o ponto A mais, basta pensarmos que A mais o vetor BC, e eu estou a trabalhar com o vetor BC porque eu tenho as coordenadas destes pontos, consigo facilmente chegar ao vetor, já vamos ver como, ok? Mas o ponto A mais o vetor BC dá como resultado o ponto D, que é o que me estão a pedir, ok? Lá está, basta nós tentarmos encontrar, reparem que eu estou a dizer isto porque, como nós já vimos, o vetor é livre, ok? E este vetor que aqui está, nós estamos aqui num prisma retangular reto, e portanto este vetor que aqui está pode ser transportado para aqui, é o mesmo, eu posso pegar nele e colocar o seu ponto de origem no ponto A, e se eu colocar o ponto de origem no ponto A, onde é que vai ter o ponto de extremidade? Vai ter o D, ou seja, o que eu estou a dizer é que o ponto A mais o vetor BC vai dar como resultado o ponto D. Aliás, esse foi o conceito que falamos até anteriormente. A soma de um ponto com o vetor dá um ponto, e esse ponto é onde vai cair a seta do vetor, ok? E por isso teremos o problema resolvido. Porquê? O ponto A nós temos. O vetor BC, vamos buscar aqui aos pontos. Reparem, BC, até como está aqui demonstrado também no início, nós sabemos que BC, vou fazer até aqui em baixo, ok? O vetor BC pode ser obtido fazendo C menos B, ok? E nós, como temos as coordenadas do ponto C, 2, 5
2, 5, 21 sobre 5. Temos também as coordenadas do ponto B, 1, 3, 5, ok? 1, 3, 5, então conseguimos obter o vetor BC. BC é igual a C menos B, é este ponto menos este, vamos fazer, ora 2 menos 1 dá 1, 5 menos 3 dá 2, e agora 21 sobre 5 menos 5, igualamos denominadores, fica ali 25 sobre 5, 21 menos 25 dá menos 4 quintos, ok? Se não me enganei nas contas, menos 4 quintos. É só fazer esta conta de frações. 21 sobre 5 menos 5 iguala-se denominadores e vai dar depois menos 4 sobre 5. Bom, então reparem que é só colocar agora ali e determinar o ponto D. Nós temos o ponto A, 3, 0, 0, mais BC, determinamos aqui, que é então 1, 2, menos 4 quintos, igual a D. Ok? E D é o que me estão a pedir. Bom, já agora vou também fazer estas contas. Bom, para fazer esta adição, 3 mais 1, 4, é igual ao que fiz ali em cima, ok? Só que estamos em R3. 0 mais 2 dá 2. 0 menos 4 quintos dá menos 4 quintos, ok? Menos 4 quintos, temos assim, então, as coordenadas do ponto D, ok? Bom, o que eu quero salientar com este exercício, com este exemplo, é que podemos determinar coordenadas de pontos sabendo um ponto e um vetor que, colocado o seu lado origem, o seu ponto origem no ponto conhecido, vai dar naquele ponto que nós pretendemos determinar, ok? Portanto, fiquem com esta estratégia porque ela pode dar muito jeito. É esta dica que eu disse no início que pode dar muito jeito em exercícios na altura da avaliação, principalmente, não é? Bom, vamos passar agora à soma de dois vetores. Bom, e para fazer a adição de dois vetores, eu vou também fazer, antes de mais, através aqui de um exemplo, ok? Vou também definir aqui dois vetores para depois fazer a adição dos vetores com coordenadas. Então eu tenho aqui um vetor U, vamos assumir que este vetor U tem coordenadas, por exemplo, 1, 3, e vou definir aqui também um vetor V, ok? Este vetor V vamos dizer que tem coordenadas, por exemplo, 2, menos 5. Bom, mas antes de fazer a adição, portanto, U mais V com coordenadas, que será fácil de fazer, vou fazer geometricamente, também para percebermos o conceito, ok? De forma mais intuitiva apenas. Então vamos tentar representar aqui o vetor, tenho aqui o vetor U, vou desenhar aqui o vetor U, depois tenho aqui o vetor V, vamos tentar desenhar o vetor V assim desta forma, ok? Vetor V. E agora vou apresentar aqui duas formas de geometricamente fazer a adição dos dois, ok? Vou falar da regra do triângulo e da regra do paralelogramo. E podem optar pela que vos for mais simpático, ok? Bom, regra do triângulo. Como é que nós podemos adicionar dois vetores pela regra do triângulo? A técnica consiste, aliás, no seguinte, em formar um triângulo. Estamos a falar da regra do triângulo, não é? Então, para isso, fixamos um dos vetores, tanto faz. Eu vou fixar aqui o vetor U, ok? Tenho aqui o vetor U, lá está, eu vou fazer uma translação deste vetor daqui para aqui, ele é livre, se eu lhe preservar então a direção, o sentido e o tamanho, posso fazê-lo. Tenho aqui o vetor U e depois vou colocar a origem do vetor V na extremidade do vetor U. Então, se eu fizer isso, vou pegar agora no vetor V e vou colocar a origem do vetor V na extremidade do vetor U. E venho mais ou menos para aqui, reparem, coloco aqui o vetor V, assim. Este é então o vetor V. E depois, se eu unir então a origem do vetor U, vou fazer até a outra cor, ok? Se eu fizer a união agora desta origem com esta extremidade, vou obter a adição dos dois, ok? Isto feito a rigor, ok? Claro. Feito com rigor, tenho aqui o vetor U mais V. Reparem, chamamos aqui regra do triângulo porque formamos um triângulo ao fazer esta construção, não é? Podemos utilizar também a regra do paralelogramo, e a regra do paralelogramo chama-se assim porque vamos obter um paralelogramo, ok? E parte de um outro princípio. Nós, em vez de colocarmos
como fiz aqui na regra do triângulo, a origem de um na extremidade do outro, não. Vamos fazer origem com origem, ok? Então, eu vou pegar aqui novamente no vetor U, vou colocar aqui o vetor U, vou colocar aqui o vetor V, mas agora origem com origem. Então, vou tentar fazer assim, a coisa mais ou menos direita, para vermos também que dará o mesmo resultado, porque tem de dar, não é? Temos aqui então o vetor V, e agora vamos fazer um paralelogramo. Como é que fazemos esse paralelogramo? Vamos traçar deste ponto de extremidade uma paralela ao outro vetor. Portanto, vou fazer aqui uma paralela, fazer tracejado, que é um cálculo auxiliar, ok? Faço uma linha paralela ao vetor. Vou fazer desta extremidade uma paralela ao outro vetor. Faço uma paralela àquele vetor ali. E vou obter um ponto de interseção destas duas linhas auxiliares. É este ponto aqui. Depois é só unir a origem dos dois a este ponto de interseção e temos aqui a adição dos dois, ok? E neste caso fizemos a adição utilizando então a regra do paralelogramo, porque obtivemos aqui um paralelogramo, ok? Como podemos ver. Bom, então na regra do triângulo colocamos a origem de um vetor na extremidade do outro e depois unimos a origem à extremidade. Fácil. Na regra do paralelogramo colocamos a origem com a origem e depois fazemos estas linhas auxiliares, paralelas a cada um dos vetores, e depois unimos a origem com o ponto de interseção destas duas linhas auxiliares, e temos então a adição dos dois vetores, ok? Bom, se pretendemos fazer a adição de vetores com coordenadas, lá está, como podemos ver, a adição de dois vetores deu um outro vetor, não é? A adição então com coordenadas será da seguinte forma: 1, 3, coloco aqui um 3, mais 2 menos 5, dei aqui um exemplo, ok? E agora vamos fazer a adição, coordenada a coordenada. 1 mais 2, 3. 3 mais menos 5 dá menos 2. Mas reparem, quando eu dei ênfase no início desta apresentação e disse que a soma de um ponto com um vetor dá um ponto e a soma de dois vetores dá um vetor, é porque nós estamos aqui com algo que, digamos, esteticamente, aparentemente é igual, não é? É um par ordenado, mas este par ordenado que aqui estava, este 1, 7, é um ponto. E aqui é um vetor, ok? Nós temos de saber com o que estamos a trabalhar. É um vetor porque resultou da soma de dois vetores. Aqui é um ponto porque resultou da soma de um ponto com um vetor, ok?